Existe uma dificuldade no processo de manejo, onde você, por exemplo, tem uma sensação de impotência, você tem uma sensação de que você, às vezes, está num rechaço, às vezes você está ali passando por uma dificuldade de entender o que está acontecendo com esse cara, o que está acontecendo com essa pessoa, por que essa pessoa te traz tanto sentimento de potência? Sim, você pode estar lidando com um processo que a gente chama de contratransferência patológica. Quando a contratransferência é patológica, porque a gente tem aqui dois caminhos de contratransferência. A gente pode ir pela contratransferência empática, onde há uma resposta positiva, empática, em relação àquele conteúdo analítico ou aquela escuta analítica, que a gente pode chamar, mas também há a contratransferência patológica. Quando há uma contratransferência patológica em jogo, sim, existe um sentimento, né, que pode ser criado e que a gente tem que ter aqui 1000 cruz de atenção, principalmente se você é um analista ético, né? Se você faz análise, está dentro daquela sustentação do tripé, análise pessoal, formação e supervisão, beleza? Você sabe a diferença do que é seu, né? Porque quando a gente fala na psicanálise precisa desse tripé de sustentação, é por quê? Porque você tem que saber diferenciar o que é seu, o que é do outro. Porque se você não sabe diferenciar o que é seu, o que é do outro, qualquer gatilho que aquele paciente colocar dentro do que pode chamar no seu processo contratransferencial de seu, isso pode misturar com aquilo que é do paciente. Então, é muito comum quando você, por exemplo, está numa formação inicial, quando você é um analista recém-formado, né? Quando você é quase um calouro, de você fazer essas coisas de repente, não conseguir saber o que é seu, o que é do outro. E aí, dentro de um caldeirão de mistura, tudo vira uma sopa, né? E aí, essa sopa você pode estar tomando, ou simplesmente você pode estar entendendo que tudo virou uma coisa só. E se tudo virou uma coisa só, beleza, bem-vindos ao mundo, o mundo dos afetos, o mundo de que o ser humano se mistura, óbvio, o ser humano é humano, o ser humano sente isso, mas quando você vai para um processo de escuta do outro, óbvio que você tem que ter um lugar onde você vai mostrar o sopão, e esse sopão vai ser o quê? Vai ser analisado por cabeças que são mais experientes, vão falar assim, opa, peraí, você percebeu que de repente o jabá se misturou aqui, virou uma grande salada mista, uma grande sopa, e dentro dessa sopa, bem-vindos ao mundo do ser humano, mas cadê a terapia aqui, cadê a análise, cadê a diferenciação do que é seu, o que é do outro? E aí, quando você saca isso, que você está no seu processo analítico, você entende, né, bem o que é seu, o que é do outro, porque a tendência é a gente se tornar conselheiro, pegar a dor do outro, sacar que a dor do outro, às vezes, atravessou a sua, e aí, de repente, você resolveu aquilo, e aí você tenta passar que aquilo que você resolveu dá certo, é o que vocês vê aí por aí, que os coach, né? Tem coach que dá super certo, que você vai lá, segue lá, arrisca lá, você faz o exercício, levanta a perna, braço, bunda, deita, senta, agacha, e dá certo você seguir uma receita de bolo quando você tem algo que você consegue fazer, vamos colocar assim, pro harder, né? O software já é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, no sentido de que quando a gente está na mente, quando a gente está atendendo alguém, quando a gente está fazendo uma coisa séria para alguém, é o mínimo que você pode fazer, como você vai fazer uma. Por isso que profissionais da área da saúde tem bem isso, né? Quando você vai fazer processos de diagnóstico, você vai fazer uma escuta e aí você vai através
de métodos no processo de eliminação, né, e de, não encaixe, né, se a paciente está com essa descrição, tem ali o pé que caminha na ponta do pé e tem uma dificuldade de escuta, você vai acabar fazendo uma escuta de um autismo, existem sinais e sintomas, né? E quando tem sinais e sintomas, isso é o básico da formação de qualquer psicanalista ou de qualquer profissional da área da saúde mental, que tem que ter conteúdo teórico muito bem já elaborado, muito bem tratado, muito bem estudado, muito bem aprofundado, para poder fazer uma escuta que é uma escuta verdadeira dos sintomas que está sendo apresentado. Mas quando isso eu estou falando de um profissional que é um profissional que fez análise, é um profissional que leva a sério a análise, que leva a sério a supervisão, que leva a sério todo esse processo de estudo profundo do outro. Quando vamos supor aqui que você é esse profissional ético, que é esse profissional que é bem formado, que é esse profissional que tá nesse comprometimento desse tripé analítico, que análise pessoal, formação, supervisão e coisa e tal, está fazendo tudo bonitinho. Você já sabe diferenciar o que é seu, o que é do outro? Ótimo, já sabe diferenciar o que é seu, o que é do outro. Então aqui eu tô falando para essa pessoa que já sabe diferenciar isso, né? Porque às vezes a gente recebe um paciente e que esse paciente tá tão grave, ele tá tão afundado, que causa em quem está escutando um sentimento de impotência, causa esse sentimento de, às vezes até de uma certa catatonia, né? E olha que se a gente tem esse sentimento, algo está sendo dito através do que a gente está sentindo. Por quê? Porque a contratransferência não deixa de ser uma comunicação primitiva, né? Não verbal, do inconsciente do outro. E aí a gente entende que quando a gente está invadido desse sentimento, que a gente vai fazer a escuta desse paciente, existe um sentimento de rechaço, existe de impotência, existe aqui uma contratransferência completamente voltada para um desânimo. Você pode sim estar com um paciente que está no processo de contratransferência patológica, né? Como eu coloquei, existe a contratransferência que é a contratransferência positiva, né? Que te traz ali um processo empático, que é a contratransferência empática. Existe a transferência patológica, né? Quando você tá fazendo escuta de um paciente, você sente esse incômodo, você sente esse desânimo, você tem essa sensação, que é uma sensação quase que de hipotência, né? Quase que você fica impotente a uma questão. Você pode estar, sim, fazendo escuta de um paciente que às vezes traz num processo de atuação. Olha só o detalhe, né? Às vezes você tem um paciente que ele tá no processo de atuação muito terrível, tá num acting out ali, existe uma relação que ele faz com esses objetos, mas esse paciente não é neuroestruturado na perversão. Esse paciente, ele é um paciente que está no processo de contratransferência, mas é uma contratransferência patológica. Então, o pathos dele, a psicopatologia dele, que às vezes, posso dar um exemplo, um borderline. Você está atendendo um borderline, ele é pura emoção. Ele é praticamente emoção e ele não vai racionalizar uma situação, como por exemplo, quando a gente tem um paciente que é mais psicopata. Esse paciente que ele às vezes está no processo de acting out, está numa relação objetal, às vezes ele vem vestido, olha só, nas suas coraças de caráter, com uma certa arrogância. Ele vem vestido de narcisista, ele vem vestido daquilo pelo qual ele foi exposto às vezes, aquilo pelo qual ele usou, né, como uma coraça, né, de caráter. Ele usou uma coraça como uma roupa, né, como uma forma assim de estar protegido das situações do mundo. Ele se vestiu daquilo, ele vai lá, joga a chave
do Porsche na sua mesa, da Ferrari, é como se ele fosse dizer assim, olha, meu pau é maior do que o seu. Tipo, tem uma Ferrari, 2 Porsches e se quiser eu venho de helicóptero. Então, às vezes o paciente ele traz isso, né? Assim, ele tipo meio que joga isso na sua cara, ele faz de uma maneira que é uma maneira assim agressiva, de uma maneira tipo, olha pra mim que o meu pau é maior do que o seu. Olha para mim nessa coisa falocêntrica e você sente que é um paciente totalmente investido na arrogância, nesse narcisismo, nessa prepotência, né? Porque aí essa palavra prepotência para mim, ela vem assim pré, né? Antes da potência, né? Então assim, essa prepotência que esse paciente às vezes demonstra, que ele joga na sua cara, que ele praticamente joga o dinheiro na sua mesa como se ele quisesse assim te falar, estou te dando uma esmola, e ele ataca, né, o seu núcleo de percepção da questão analítica, e você vê nitidamente que há um ataque, né, dessa percepção, né. Ele quer atacar esse núcleo de percepção analítica para poder, na verdade, se defender de não ter que se despir psiquicamente dessas couraças. E aí é uma forma que ele tem de mostrar, né, e de se defender, olha, isso. E só que você vê isso assim repetidas vezes, né? E não é uma coisa. E aí você fica pensando assim, não, será que esse paciente está no acting out? Será que ele é relação de objeto e coisa e tal? Não. Causou em ti, essa é aqui, ó, a colinha da tia. Causou em ti uma sensação de impotência, de rechaço, de que você às vezes está ali, ó, totalmente desanimado. Óbvio que existem outras questões, mas aqui pode ter, existe aqui às vezes uma questão de uma falta de educação e coisa e tal, mas mesmo essa falta de educação e coisa e tal, tá dizendo pra gente, ó, quando a gente não, a resistência que não é do analista, né, porque toda resistência é do analista, se parar pra pensar é verdade. Por quê? Porque se você na sua análise conseguiu overwhelming para algumas questões suas, você já vai saber o que é seu, né? Não, isso aqui é meu, isso aqui ataca, ele tá atacando meus núcleos do meu ego, ele tá fazendo isso. Então, porque você chegou na sua análise a tratar isso, então você já praticamente já sabe, nossa, isso aqui tá mexendo comigo, mas isso aqui tá mexendo comigo que diz respeito à psicopatologia desse paciente, a processo contratransferencial desse paciente, ao conteúdo que esse paciente está trazendo. Existe aqui uma contratransferência real que está acontecendo no processo analítico do paciente, ou esse conteúdo que o paciente está trazendo está gerando um gatilho no analista, entendeu? E esse gatilho no analista faz com que o analista reduza tudo a projeções transferenciais do analisando. Então aqui a gente tem que tomar esse master cuidado, porque quando você saca isso, que isso tem muito mais a ver com a sua análise, que é até onde foi a sua análise, né? Isso tem muito mais a ver com aquilo que você se permitiu no processo analítico, aquilo que você trabalhou no seu processo analítico, e aí você consegue diferenciar o que é seu realmente e o que é do outro, o que é sintoma do outro, né? E aí, beleza, você conseguiu fazer essa diferenciação, porque você está na análise, está na supervisão, fez uma boa formação, você conseguiu diferenciar isso. E agora, o que você faz com esse sentimento, né? Quando isso te atravessa, que você sabe que não faz parte de você, que você já tratou na sua análise, que você sabe quando te afeta pessoalmente, porque nós somos seres humanos, né? Quando a gente não é um psicopata, é óbvio que a gente vai, sim, ser afetado, né, pelos afetos. Os afetos
afetam. Os afetos do outro afetam a gente. E é para afetar mesmo. E se você sente esse afeto e você consegue nomear, né? Você sabe que a diferença que é seu, que é do outro, por causa da sua análise, da sua supervisão, da sua formação, você sabe já o que é seu, o que é do outro, você sabe o que te produz gatilho, e você fala, não, isso aqui é meu. Né? Se o paciente está falando isso, está causando isso em mim, mas isso aqui é meu, então isso aqui eu vou levar para a supervisão, vou tratar na minha análise. Agora, quando você já sabe que aquilo que o paciente está trazendo tá te gerando uma catatonia, tá te gerando um sentimento de impotência, tá te gerando um sentimento de desânimo, quase que você tá, tipo, entregando os pontos no sentido de que você tá meio que exausto, exaurido em alguma questão em relação a esse paciente, a esse atendimento, isso significa o quê? Significa que existe um processo contratransferencial patológico. E se é patológico, qual a patologia que está atravessando esse paciente? Aí aqui vale, né, todo o seu processo de formação, vale toda a sua experiência analítica para poder fazer internamente e dentro da supervisão e das suas coisas, um processo diagnóstico, sim, entendeu? Por isso que não é qualquer pessoa que pode ser, qualquer pessoa pode ser psicanalista. A priori, se você fizer uma boa formação, sim, porque na formação você vai aprender muito sobre as psicopatologias, para inclusive saber o que é da psicanálise e o que é da psiquiatria, por exemplo, o que é de outras psicoterapias, né? Para você poder conduzir esse paciente, caso ele tenha vindo para você como porta de entrada dos sintomas negativos ou das questões que ele está tendo na vida ou que levou ele ali. De repente você é a porta de entrada, você é a triagem. Entendeu? Se você é a porta de entrada, vale sim você fazer uma escuta para poder ajudar. Óbvio, às vezes esse paciente já veio encaminhado, né? Se esse paciente já veio encaminhado, vale você saber, né, o porquê que ele tá ali, se ele tá encaminhado da psiquiatria, de qualquer outro tipo de porta de entrada, mas com qual diagnóstico que ele veio. E como um bom analista, você vai sacar que às vezes um paciente que tá ali no processo de acting out não é um perverso, né? Numa relação de objetos, às vezes não é um perverso, ele tá ali no processo de repetição, repetindo, sempre fazendo a mesma coisa. Pode sim ter um quadro de obsessão, mas pode sim ser nitidamente um paciente que está vestido de sintomas, né? Que foram sintomas que inauguraram ele como sujeito, e esses sintomas têm muito mais a ver ali com a psicopatologia dele. Às vezes ele tá dentro de uma estruturação, vamos colocar assim, da personalidade borderline, e a gente sabe, por exemplo, que um borderline é uma pessoa pura emoção, e às vezes para poder se defender, né, de toda essa coisa emocional, esse boom emocional, às vezes ele vem ali vestido de uma certa arrogância, vem ali, tipo, joga a chave da Ferrari na mesa, taca o dinheiro no chão, tem uma atuação assim meio que tipo, tô te servindo, eu sou bem mais rico do que você. Às vezes tem essa coisa terrível de atendimento, onde ele tenta se mostrar, tipo, tenta de uma maneira arrogante, narcísica, se posicionar, mas não é um narcisista, não é um perverso de estruturação, mas ele tem aqui, a colinha quando você sente essa coisa invadida, aqui você tem um processo de contratransferência patológico. O que você faz com isso? Com o processo de transferência psicopatológica, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, a primeira é saber diferenciar o que é seu, o que é do outro, o que gera gatilho em você, anotar tudo que gera gatilho em você para que você entenda que às vezes o que o paciente está fazendo não é contra você, é um processo de repetição que ele tem investido dentro das coraças de caráter dele. E essas coraças de caráter dele mostra muito mais o quê?
que ele está ali num processo de defesa. E esse processo de defesa está mostrando que ele tem aqui uma psicopatologia instalada, né? E que coloca, ele confere esse tipo de comportamento e que dá para ele toda essa personalidade, esse roupão, né, que ele colocou para poder se proteger do mundo. E quando ele não está vestido disso, ele praticamente sente como se ele tivesse despido, né? Como se ele tivesse nu, como se ele tivesse que lidar com aquilo que ele é no concreto. E quando ele tá com essa sensação de que ele tá tendo que lidar com aquilo que ele é cru no concreto, que ele tá despido, ele sente uma insegurança muito grande, porque existe aqui uma falta, né, de processos de racionalização e de entendimento desse emocional. Às vezes ele tá totalmente vestido num emocional totalmente encapsulado, né? Eu colocaria assim, ele tá nessa coisa, que é essa coisa dessas coraças, dessas, são as coraças mesmo de caráter lá do Reich que a gente coloca, não aqui nos traços. Óbvio que ele pode ter um traço aqui, pode ser ter um traço de psicopatia, mas se ele tivesse um traço de psicopatia muito grande, ele também tenderia a tentar dar uma racionalizada. E às vezes você vê que é pura emoção, realmente, que a psicopatologia, o borderline, fala muito mais alto. E aí, qual é a nossa conduta frente ao atendimento de um paciente grave, que às vezes ele tá ali numa manifestação super grave, ele tá buscando análise porque ele mesmo já não se suporta. Aqui a gente tem que transferir, né? Contra-transferir, conseguir entender. Quando você consegue entender que sintomas ali que foram jogados para ti, que te deu essa sensação de potência, que deu essa sensação de você estar ali meio que inerte numa situação e você tá num desânimo, você já sacou que é seu, que é do outro e que esse desânimo tá em você, porque nós somos seres que nos afetamos um no outro, né? O afeto do outro me afeta, logo eu afeto o outro também e a gente vive um processo de afetividade. Só que aqui, quando a gente tem uma coisa que a gente sente negativa em relação, mas tem e o paciente está sempre, consulta após consulta, fazendo a mesma coisa, muita gente já iria pensar assim, ah, não, esse cara está no processo de repetição, né? Se ele está no processo de repetição, ele está no processo que pode ser de uma relação de objeto-perversão. Às vezes não, olha só, como é meio complicado, mas é como aprender um outro idioma. Depois de um certo tempo, né, de você fazer a escuta de uma língua, você meio que já saca que a psicanálise é escuta, né? Você já saca dentro dessa comunicação primitiva, né, que é a contra-transferência, que a gente sente esse inconsciente, né, que a gente sente através da escuta, que é uma escuta não verbal, que é uma comunicação não verbal, né, uma linguagem não verbal, mas que é de inconsciente para inconsciente, essas questões. E aí, quando você tem esse sentimento de impotência, esse sentimento de desânimo, de rechaço e de um sentimento, às vezes, até de catatonia, isso diz muito mais de que você está dentro de um processo de contratransferência patológico. E aqui o interessante é, sob diferenciar o que é seu, o que é do outro, você consegue, através disso, entender o porquê que o paciente tem a atitude, às vezes, arrogante, narcisista, né, de tacar a chave da Ferrari na mesa e jogar o dinheiro da análise, por exemplo, no chão, como se você tivesse, pega aí, pobre, eu sou rico, eu tô vindo aqui só me tratar e tô te fazendo esse favor. E aí você vê que a pessoa faz isso com constância, por quê? Porque diz mais do que foi atravessado nela, e diz mais do que é uma questão
psicopatológica. E quando a gente começa a nomear isso, o paciente já começa a entender. E aí você que estava no processo de contratransferência, junto com esse paciente negativa, mesmo que vocês estavam ali quase que, né, vivenciando um mix de emoções, porque tacava seu ego, logo você, tipo, se sentir potente, falar assim, o que eu vou fazer com esse paciente, para esse paciente ser tratado, e coisa e tal, e aí você meio que não sabendo se o que era seu, o que era do outro, às vezes mistura sexualidade, tem uma coisa gritante, às vezes ele quer se posicionar, mostrando que o pau dele era maior do que o seu, e aí é uma guerra de egos, que no começo tu pensa que é uma guerra de ego, mas que depois, né, de fazer escuta várias vezes, paciente sempre no processo de repetição, você já eliminou aqui a questão da neuroestruturação perversa, você já percebeu que esse paciente não está marcado ali pela psicopatia, mas ele está marcado sim pela psicopatologia que ele atravessa. E aí, esse conteúdo borderline, essa coisa deles tá vivenciando essa emoção, começa a ser agora decodificado. E aí o paciente começa a entrar na contratransferência empática, porque você já entendeu o que é seu, o que é do outro, e isso tá nomeando nele, olha, eu entendo que você, por exemplo, gosta de jogar a chave da Ferrari na minha mesa e jogar seus dólares e tudo no chão para eu catar como se eu fosse uma simples pobre que tá te atendendo. Eu entendo que você foi assim que você foi atravessado, foi assim que você foi educado, foi assim que você foi percebendo que é a maneira que você tem de se defender. Aí essa defesa começa a cair, no sentido de que o paciente começa a entender, né, que ele está num processo ali afetivo de troca, tentando de alguma maneira lidar com a própria impotência, com o próprio sentimento de desânimo que ele tem, com a própria sensação que ele tem de às vezes estar catatônico. Olha isso, tá vendo que maravilhoso? Com a própria sensação que ele tem de não estar conseguindo lidar muito bem com as suas questões emocionais que te atravessam e que é relacionamento após relacionamento, que todo mundo que só se relaciona porque ele tem o pinto grande do dinheiro, ele tem a Ferrari, ele tem a coisa, o Rolex, que gosta de se exibir e mostrar para o analista, olha como o meu pau é grande. E essa coisa depois vai sendo, né, entendida por esse paciente, vai sendo compreendida por esse paciente, ele vai começando a entender que sim, e o analista nesse processo de agora de contratransferência empática, ele consegue sair dessa sensação que antes ele tinha, que era a sensação que o paciente, na verdade, estava sentindo, que é o que estava por debaixo das coraças de caráter dele, que estava por debaixo das camadas que ele tentava, através desse exibicionismo da Ferrari, do dinheiro tacado no chão e coisa e tal, se exibir de todas as maneiras para tentar mostrar que o pau era maior. E aí ele começa a entender que sim, que ele vive esse sentimento de impotência, aí você trata esse paciente a partir daquilo que você está sentindo no processo contratransferencial. Mas por que esse desânimo e essa sensação de, por exemplo, de você não conseguir empaticamente estar vivenciando as suas histórias? Que fala para mim esse desânimo? Que fala para mim essa impotência? Por que você se sente tão impotente tendo tudo que você tem? Por que você está tão impotente, tem essa necessidade, né, quase que arrogante, narcísica, de mostrar o pau, botar o pau na mesa para falar assim, ó, eu mato a cobra e mostro o pau, e meu pau é maior que o seu, tem mais dinheiro que você. Por que essa necessidade de
tá tentando, através dessas relações objetais, mostrar que os seus objetos, de alguma maneira, te protegem. Eles te protegem de verdade? É isso que você sente como proteção? Ou você usa esses objetos como se fosse um patuá, né? De quase que ritualístico, para poder se sentir pertencente ao mundo, além dos afetos, né? Porque como tu tá investido de tanto afeto, tá afetado, por essas coisas, e essas coisas afetam o lado externo, né? Quando as outras pessoas, olha quanta coisa, isso afeta. Mas no que isso te traz, né? No que isso mostra o que tem aí por baixo que te desanima tanto? O que mostra aí por baixo que te dá essa sensação de potência? Por que essa sensação de potência ela tá tão presente, nesse modus vivente? Porque existe aqui um processo psicopatológico, óbvio, né? Para quem está fazendo uma escuta, que precisa ser também tratado. Gente, existe aqui, às vezes, uma bipolaridade, existe uma ciclotimia, existe um atravessar psicopatológico que precisa ser compreendido. Porque se eu atendo esse paciente única e exclusivamente na terapia, esse paciente vai ficar nesse processo de tipo, meu pau é maior que o seu, vai ficar nesse ataque. E se o analista é um analista, inicial, é um analista que não faz uma análise, que está começando, ou que está começando processos, está iniciando agora, ele vai se sentir muito rechaçado, ele vai se sentir muito atacado, vai se sentir muito ofendido, vai se sentir muito agredido no seu ego, ou no seu narcisismo, e isso ele vai levar para o lado pessoal, e essa é a tendência natural que as pessoas têm quando as pessoas, por exemplo, ou não fazem análise, ou estão iniciando estudos de psicanálise, ou estão começando ainda nessa estrada, que é uma estrada bem árdua e que exige muita formação, exige muito estudo. Então, quando a gente tem bem isso, né, que é meu, que é do outro, e que eu tô dentro de um processo de análise tratando essas questões, a gente vai conseguir fazer uma cola aqui com essa questão da terapia psicanalítica, versus que se eu tenho um paciente grave desse, que precisa às vezes um bipolar, precisa às vezes de uma medicação, precisa de outra escuta, às vezes, da psiquiatria, precisa aqui estar casado com outras áreas, né, de atuação com a patologia, com a psicopatologia, às vezes uma fenomenologia, né? Às vezes o paciente precisa de uma escuta fenomenológica junto com uma medicação de um psiquiatra, e aí esse paciente vai ter condições de trabalhar esses processos de elaboração do simbólico, de conseguir fazer toda essa coisa da escuta do inconsciente. Aí sim, aí se eu recebi esse paciente, a priori, se você recebe um paciente que você tem essa sensação terrível, primeiro investiga se esse paciente não faz tratamento com a psiquiatria. Às vezes há essa necessidade, por isso que é importante o analista ter uma boa formação para poder saber diferenciar o que é da psicanálise, o que é de outras áreas e às vezes o que é preciso ser remediado na psiquiatria. Por isso que é importante. Aí você fez a escuta, eliminou. Esse paciente aqui, às vezes nem ele sabe que ele tem uma psicopatologia. Às vezes ele viveu a vida inteira assim, só que ele chegou no consultório de tantas pessoas falarem, você precisa para análise, precisa fazer um tratamento, que ninguém te suporta mais. Às vezes o cara chegou por um atravessar, assim, esbarrou na psicanálise e precisa de alguma maneira tratar isso. E aí, se você é um cara ético, você vai, com certeza, para poder ter esse paciente de verdade,
fazendo algo que seja importante para ele, é importante que você saiba fazer a diferenciação, que você saiba primeiro o que é seu, o que é do outro, e que você entenda, sim, que por trás de um bom analista há uma escuta de um analista, né, da psicanálise pura, quem tenta não rotular, mas existe uma escuta profissional que vai sim ter que fazer escuta, que às vezes o paciente está trazendo sintoma que é sintoma psicopatológico e precisa ser tratado. E no momento que ele tem sintoma psicopatológico que precisa ser tratado, precisa ser encaminhado. E como que você vai encaminhar isso se você, por exemplo, só tem uma escuta que não te permite fazer uma anamnese, vamos colocar assim, nem só anatômico corporal, que nem no meu canal, mas uma anamnese psicopatológica, uma anamnese que é necessário dentro da saúde mental para poder ajudar esse indivíduo a, inclusive, ter saúde mental. Então, aqui, gente, o que vale é ter, sim, uma questão tanto de formação ética, mas principalmente de bom senso psicanalítico. Bem, é o que eu tenho para vocês.